Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, direto aqui do Expo Minas, na Gameleira, região oeste de Belo Horizonte, uma conversa com o anfitrião do evento, 37º Congresso Mineiro de Municípios. O presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda, hoje no PSD, ex-prefeito de Moema. Presidente, bom dia. Primeiro, obrigado por nos atender aqui. Um prazer voltar a falar com o senhor. Bem-vindo mais uma vez ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes do Café com Política. É para mim uma alegria estar aqui com vocês, falando, para a gente poder, nesse momento, desse congresso maravilhoso que está acontecendo, a presença de toda Minas Gerais aqui na Expo Minas, em Belo Horizonte, né? Que toda Minas Gerais está aqui representada e a gente poder falar um pouco dessa nossa pauta, dessa nossa luta. Presidente, o senhor está deixando hoje o comando da Associação Mineira de Municípios, às 6 da tarde, a posse do prefeito de Coronel Fabriciano, o doutor Marcos Vinícius Bizarro. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses 5 anos em que o senhor esteve à frente da AMM, que saldo que o senhor faz do trabalho realizado até aqui? Sim, Rodrigo, foi um ano assim, um período, né, 5 anos de muita luta. Nós enfrentamos muitos desafios inesperados, né? Pandemia, confisco do dinheiro dos municípios pelo governo do estado, as chuvas torrenciais, mas enfrentamos isso, nos unimos para poder vencer essas dificuldades, vencemos muitas delas e também conseguimos inovar, conseguimos investir em capacitação na gestão, conseguimos transformar a legislação federal em alguns pontos para poder facilitar a administração municipal, para poder facilitar a chegada do recurso, dos impostos que o cidadão paga com tanta dificuldade e que muitas vezes fica lá em Brasília, que muitas vezes se perde nos rasos da corrupção e da burocracia, e que a gente, tentando mudar essa legislação complexa do Brasil e que muitas vezes não tem efetividade, a gente conseguiu alguma coisa. Um pouco fizemos do muito que tem que ser feito. Podemos dizer, eu ouso dizer que conseguimos fazer 50 anos em 5, porque nós conseguimos trazer a Associação Mineira de Municípios para um patamar que ela ainda não tinha se posicionado diante da estrutura institucional do Estado, porque é uma associação que já tem um trabalho prestado ao municipalismo mineiro, ela é antiga, está fazendo 70 anos esse ano, mas ainda não tinha se desvinculado das amarras do governo do Estado. Nós conseguimos construir uma independência financeira, trouxemos de 380 municípios afiliados. Hoje nós estamos com 780, dobramos esse número de municípios e isso deu para nós uma condição de falar, de ter voz, de se posicionar e de fazer o nosso trabalho com independência financeira, com autonomia, sem ingerência político-partidária e por isso alcançamos tantos bons resultados. A Adriana Ferreira está lá nos estúdios, vai poder fazer perguntas também. O seu bom dia para o presidente da AMM, Adriana. Bom dia, presidente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre esses desafios, né, de liderança, de gestão, de governança. A gente sabe que os desafios são muitos nos municípios, muitas vezes decisões que chegam por meio da esfera federal, que não são cumpridos, né? Que não podem muitas vezes ser cumpridas essas decisões em nível municipal e os prefeitos acabam sendo responsabilizados de alguma forma, pressionados também por isso. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa luta também, que é uma luta que parece que não tem como acabar, ou pelo menos a gente não vislumbra um fim, né? Bom dia, Adriano. Alegria falar contigo mais uma vez também. Isso é o grande desafio que nós passamos por ele, né? Porque os prefeitos se tornaram ao longo do tempo, ao longo dessa construção legislativa muitas vezes irresponsável, feita lá em Brasília por um Congresso Nacional que muitas vezes não tem a sensibilidade de saber o que acontece aqui no chão, o que está acontecendo aqui na vida do cidadão, e foram fazendo legislações que distanciaram a teoria da prática, né? E o prefeito deixou de ser um gestor, deixou de ser ali o dirigente da sua comunidade e passou a ser um mero executor de programas federais criados por burocratas dentro dos palácios encapetados de Brasília, que não conhece a realidade da vida aqui no interior do país, das reais necessidades do cidadão na cidade, e que nos impõe a execução e, na maioria das vezes, sem a condição financeira para poder cumprir aquilo. E se o prefeito não executa aquela ação criada naquele projeto fictício, que são mais de 300 impostos aos municípios, ele ainda responde perante a legislação, perante a lei de responsabilidade fiscal, perante o cidadão, porque se cria aquela expectativa, o Congresso Nacional vai lá, faz uma lei, cria uma expectativa de direito, né? E joga aquilo para a sociedade. Muitas vezes no ano eleitoral esses são craques em criar um tanto de coisa que não tem necessidade e cria aquela expectativa no cidadão e joga para o prefeito cumprir, para o prefeito atender. E
na verdade, não dão a condição financeira, porque o dinheiro do país está concentrado em Brasília. Então, essas distorções, os grandes desafios são esses. Nós, além de fazer, o prefeito, além de fazer a gestão, além de fazer a governança, ter eficiência na sua gestão, ele tem que ser mágico, tem que fazer mágica para poder cumprir tanta coisa que lhe é exigido com tão pouco recurso que lhe é destinado. Então, nossa grande bandeira, o grande foco do nosso trabalho, já falei isso aqui, vou falar mais uma vez, porque isso precisa ficar gravado, são duas vertentes. Uma é a gente trabalhar isso que nos afeta de fora para dentro, né? Que é essa injustiça federativa, é a distorção do pacto federativo, é a concentração do dinheiro do brasileiro lá em Brasília. O dinheiro do brasileiro tem que estar onde o brasileiro vive é na cidade. Então a gente tem que ter essa luta institucional para corrigir a legislação e trazer o dinheiro para cá. Mas tem outra vertente também, que nós não podemos esquecer dela e que eu coloquei como prioridade nessa nossa gestão, que foi a gente fazer a qualificação da gestão, que nós precisamos, esse problema nos afeta de dentro para fora, nós precisamos aprimorar a gestão, qualificar nossos técnicos e por isso nós investimos tanto em cursos, em seminários, webinários, chamamos o Sebrae, chamamos o Tribunal de Contas, chamamos a Escola de Contas, para a gente poder nos capacitar para bem aplicar o recurso à medida que a gente for conseguindo corrigir essa distorção. Então a gestão é fundamental, a governança é fundamental, mas a gente precisa também ter um sistema mais justo para poder a gente devolver ao cidadão um serviço público de qualidade. E o senhor está falando, presidente, certamente na questão da distribuição do bolo tributário, de pacto federativo, que são assuntos que a gente recorrentemente ao longo desse mandato do senhor discutiu, inclusive aqui mesmo, nesse espaço do Café com Política. Hoje, dia 2 de junho, a nossa reportagem está mobilizada, além de acompanhar aqui o congresso da AMM, está acompanhando também o dia livre de impostos, né? Então, gasolina sendo vendida a R$ 4,85 o litro, botijão de gás de R$ 109 para R$ 89 a unidade, mas nós sabemos, por outro lado, que os prefeitos ficam com uma parcela muito pequena daquilo que se arrecada de impostos no Brasil, menos de 10%, salvo engano. É possível pensar num país em que a gente tenha redução de impostos, prestação de serviços mais qualificada para o cidadão e, ao mesmo tempo, as prefeituras com mais autonomia, porque vão receber um pouco mais daquilo que tanto se arrecada no Brasil? É uma equação difícil, mas é possível. Com certeza, Rodrigo, é possível e é o que nós estamos propondo. E isso passa pela eficiência, passa pela gestão eficiente. Hoje a gestão fiscal do país ela é ineficiente, inoperante por isso. Porque você pensa, o dinheiro é gerado aqui na cidade, os impostos são arrecadados aqui na cidade, só que eles vão lá para Brasília. Só de ir daqui para lá já se perde nos ralos da corrupção e da burocracia, da morosidade, dos privilégios de quem tem que operacionalizar esse sistema. Aí depois ele tem que voltar para cá para ser aplicado aqui, porque Brasília vai aplicar só lá não, tem que aplicar aqui na cidade. Aí para ele voltar para cá de novo ele se perde nos ralos da corrupção, da ineficiência, da burocracia e dos privilégios. Se a gente faz um sistema uma gestão mais eficiente fiscal do nosso país, a arrecadação de tributos mais eficiente, o tributo sendo arrecadado aqui, ficando aqui para poder ser aplicado aqui na cidade, não precisar ir lá para Brasília, com certeza nós vamos ter com isso um resultado positivo. Nós vamos ter com isso uma economia nessa gestão e vamos aliviar nas costas do cidadão essa arrecadação. E aí hoje está tendo o dia sem impostos, né? Um dia sem impostos, para o brasileiro sentir um pouquinho do que é isso. Você sabia que os chineses, os russos, os americanos vivem dias sem impostos no Brasil o ano inteiro? Eles vêm cá, buscam nosso mineral metálico, levam para lá sem imposto. Eles pagam uma merreca de uma Cefem. O brasileiro paga aqui, para ele poder comprar alguma coisa, uma carga tributária aproximadamente de 40% do que ele consome. E o chinês vem cá e compra nossas riquezas minerais, o americano vem cá e compra, o russo vem cá e compra e paga 3% de Cefem. Então isso aqui é um crime que acontece diariamente, porque eles vivem diariamente sem impostos no Brasil. E nós vivemos diariamente pagando impostos. E depois eles levam nossas riquezas para lá, manufatura, gera emprego, gera renda para eles lá no país deles e devolve para nós para a gente poder pagar o brasileiro, pagar por um produto que originariamente era dele, uma carga tributária de aproximadamente 40%. Então são muitas injustiças, o que a gente precisa é corrigir isso. Nós podemos diminuir a carga tributária em cima do brasileiro? Podemos, como? Colocando carga tributária em cima de quem vem cá nos explorar, porque nós saímos da colônia, do Brasil colônia, no século passado, mas a gente continua no Brasil colônia da exploração, para poder atender interesses do mercado, interesse financeiro, e que muita gente ganha com isso. E o povo é que paga o preço. A gente segue, conversando
com Juvan Lacerda, que até então é presidente da Associação Mineira de Municípios. Ele deixa a presidência no dia de hoje. Juvan, para a gente falar também a respeito, né, da escuta às entidades, aos prefeitos. Os prefeitos falam muito e que são pouco ouvidos para tomada de decisões, até mesmo em discussões, né, em nível nacional, mas que de certa forma repercutem nos estados e nos municípios. O que falta para que essa escuta seja mais eficiente e que os retornos acabam repercutindo também nas cidades? Adriana, isso falta uma representatividade mais efetiva de quem conhece profundamente essas demandas lá no Parlamento Federal, porque lá que são tomadas as decisões. Eu tenho dito que a maioria dos problemas que nos afligem aqui foram criados lá em Brasília, porque fazem a legislação lá, uma legislação inoperante, que muitas vezes não condiz com a realidade da vivência de quem está aqui na cidade e nos impõe a execução dela, né? Mas a solução para esses problemas também está lá. Por exemplo, esse problema que eu falei anteriormente, da carga tributária, em detrimento dos benefícios que existem para os chineses vir cá e buscar nossas riquezas minerais. Foi criado onde? Foi aqui em Belo Horizonte? Foi lá em Moema? Foi lá em Divinópolis? Não, foi lá em Brasília. Então nós precisamos de pessoas com voz e com visão, com comprometimento com essas causas para poder transformar isso lá. E esse ano é um ano importante, né? Um ano que tem eleição e que o cidadão escolhe. Mas muitas vezes o prefeito chora, e choramos mesmo, porque não nos ouvem, fazem lá toque de caixa para atender interesses muitas vezes eleitorais e votam as legislações lá a toque de caixa e depois nós é que temos que responder por ela, mas depois vão lá e se contentam com uma emendazinha de R$500 mil lá para a cidade. Sabe por quê? Porque não é culpa dele não, é porque a cidade, se quiser fazer uma obra, se quiser fazer um investimento, tem que ser via emenda. Foi um sistema construído para poder colocar o gestor local refém daquela estrutura que tem lá em Brasília. Então o que eles fazem? Deixa o prefeito refém, aí faz essa barganha, dá lá uma emenda, o prefeito precisa construir uma escola, não, vem cá que eu vou te dar R$1 milhão aqui de emenda, aí ele fica refém daquilo, e aí ele tem que apoiar, dar voto a troco daquela emenda que ele teve, e com isso, muitas vezes não dá condição de chegar a pessoas com um pensamento inovador, com a cabeça mais arejada, com um comprometimento verdadeiro com essas causas e essas demandas que a gente tem. E lá o sistema ele é tão forte que o cara muitas vezes quando chega lá, ele se entrega ao sistema, porque ele tem que fazer essa negociação de dar emenda, de trocar, de participar de orçamento secreto, de não sei o quê, para poder ter voto. Enquanto a gente não transformar essas situações, nós vamos continuar vivendo nessa ciranda aí. Presidente, queria falar um pouquinho com o senhor de política. A gente está observando essa movimentação política que temos hoje aqui no Congresso Mineiro de Municípios. Temos hoje a recepção dos principais nomes que pretendem disputar o cargo de governador, o atual governador Romeu Zema, o ex-deputado federal Marcos Pestana, o senador Carlos Viana, o ex-prefeito Alexandre Calil. Recentemente a gente trouxe reportagens no Jornal Tempo, na Rádio Super, falando do Bolsozema, do Lulema, né, de vinculações de nomes que vão disputar a presidência da República, mas sempre com o governador Romeu Zema. De fato, hoje, por aquilo que o senhor sente conversando com os municípios, há uma predisposição maior das cidades e dos prefeitos a apoiarem o atual governador? Isso é natural e evidente e é justo que aconteça, porque lá no interior a gente fala assim que gato escaldado tem medo de água fria. Já escutou falar isso, né? Então, o que aconteceu com Minas aqui no governo anterior, que passou por aqui, foi assim, desolador. Quando se fala naquele pessoal voltar para o governo, os prefeitos já se arrepiam, todo mundo tem medo. Porque naquele momento teve prefeito que adoeceu, teve prefeito que renunciou, teve prefeito que suicidou. Eu vivenciei isso. Por quê? Porque o governo do estado invadiu o caixa das prefeituras, desviou o dinheiro da saúde, dinheiro do ICMS, e aquilo provocou uma desestrutura, um desequilíbrio lá na administração, e o cidadão que estava lá, o servidor com salário atrasado, o fornecedor com o pagamento atrasado, o cidadão, porque reflete lá no comércio, porque se você atrasa o salário do servidor municipal, na maioria das prefeituras, o maior gerador de emprego da cidade é a prefeitura. Quando você atrasa o salário do servidor, o comércio não recebe. Aí o comerciante não recebendo, ele não paga a conta de água e cria um sistema ali de caos na cidade. Muitas cidades vivem essencialmente dos empregos gerados pela prefeitura. E quando aquele governo anterior fez aquilo, desestruturou tudo. E o cidadão não queria saber se era o governador, ele não entende isso. Ele ia lá no prefeito cobrar dele. E muitos prefeitos não aguentaram aquela pressão.
Os que aguentaram sofreram muito. Então, quando se fala na possibilidade daquela turma voltar para o governo, isso já arrepia todo mundo. E o Zema chegou, não é um governo perfeito, não é. Nós não somos, nós somos seres imperfeitos, buscando nos aperfeiçoar, buscando nos aprimorar, mas ele aprimorou em muito o governo. E principalmente na relação que nós podemos falar, na representação que eu estou como presidente da associação, na relação com os municípios, uma relação de respeito e de compromisso. Quando pode, pode, quando não pode, não pode. E o que tratou está cumprindo, está pagando regularmente a dívida que o Pimentel deixou. E isso nós precisamos reconhecer. E os prefeitos estão reconhecendo. Então, por isso que tem essa onda do Zema entre os prefeitos. Vai ter um apoio da grande maioria dos prefeitos. Eu tenho que liberar o senhor, que o senhor vai mediar esse encontro com os pré-candidatos ao governo, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta. O nome do senhor foi muito ventilado ao longo dos últimos tempos como candidato ao Senado. O senhor migrou para o PSD recentemente, partido que tem hoje um pré-candidato ao governo, que é o ex-prefeito Alexandre Calil. E tem também candidato ao Senado, Alexandre Silveira, atual senador. Por onde vai passar o futuro político do ex-prefeito de Moema, que, querendo ou não, com toda essa mobilização em torno do municipalismo, fez o nome ir para além da sua cidade de Moema? Rodrigo, eu não tenho assim uma pretensão pessoal de ocupar nem esse nem aquele cargo político. Eu estou aqui para poder servir. Eu hoje tenho a bandeira municipalista como lema de vida e eu vou continuar trabalhando com essa bandeira municipalista. É uma bandeira que, independente de cargo que eu esteja, eu vou estar trabalhando com ela. Se eu tiver, pelos meus colegas, os meus pares, a oportunidade de ser a voz do municipalismo em Brasília, eu estou disposto a ir para lá. Se vai ser como deputado federal ou se vai ser no outro cargo, isso nós vamos decidir agora em conjunto, porque se tiver uma candidatura minha, não é minha, é uma candidatura do movimento municipalista e eu estou para servir ao movimento municipalista e não a partidos. Eu não estou à disposição de partido, eu estou à disposição do movimento municipalista e o que o movimento municipalista decidir, eu estou aqui para poder trabalhar. Você vai tentar a Câmara? É provável que sim. Hoje eu vou liberar o senhor da hora do bate-pronto, que o senhor já conhece, porque a gente está num regime de exceção aqui, mas quero agradecer muito a participação do presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda. Muito obrigado e boa sorte aí na sequência da sua caminhada, presidente. Sim, senhor Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade aqui do Café com Política, mais uma vez poder aqui falar com vocês, você, Adriana, todos os ouvintes, é uma alegria sempre estar aqui com vocês. Um abraço fraterno e até a próxima. Muito obrigado. Adriana, a gente agradece aqui a participação do agora futuro ex-presidente da AMM. Ele está deixando o cargo hoje às 6 horas da tarde, numa solenidade aqui em que vai haver a troca de comando da Associação Mineira de Municípios, e quem vai assumir é o prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinícius Bizarro. Ele é do PSDB, está no segundo mandato na cidade de Coronel Fabriciano, foi eleito recentemente presidente da AMM e vai ser, portanto, o sucessor de Gilvan Lacerda, que ao longo dos últimos anos acabou se notabilizando, inclusive nesse cenário que ele mesmo destacava, de atrasos em repasses aos municípios, que foram praticados inclusive na gestão anterior do governo do estado, se notabilizou muito na luta dos prefeitos e nessa luta municipalista. E o prefeito de Coronel Fabriciano, o doutor Marcos Vinícius Bizarro, ele está com a gente aqui para falar conosco no Café com Política também. Ainda ontem à noite ele falava ao vivo com a nossa Dani Franco no Super N segunda edição, já falando um pouquinho das expectativas daquilo que vai ser feito ao longo dessa próxima gestão da AMM. Claro que a gente não poderia, hoje falando aqui ao vivo do Expo Minas, deixar de ouvi-lo. Novo presidente, vou chamá-lo assim de presidente já, prefeito de Fabriciano, bom dia. Muito bem-vindo ao Café com Política. E eu pergunto para o senhor, presidente, qual é a grande prioridade do senhor agora nos próximos anos como presidente da AMM? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adriana. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Super, do programa Café com Política. Prazer novamente retornar a esse programa. As expectativas são as melhores possíveis. Um momento, uma realidade diferente do que o Gilvan acaba de falar, né? Passamos por grandes crises do ano 2018. Que avançou 2019, essa parte é uma página virada da história do municipalismo mineiro. Agora eu acho que o maior desafio é a questão da gestão, né? Eu acho que os municípios, principalmente esses novos prefeitos que assumiram em 2020, eles estão muito preocupados com essa questão de trazer à prática, as boas práticas de gestão pública para os seus municípios. Então, a AMM tem um papel fundamental, né, em fazer todo esse trabalho, tendo em vista que o presidente Gilvan preparou muito
o território para isso, nós construímos uma base muito sólida dentro do associativismo. A crise de 2018 permitiu essa união, permitiu os prefeitos entender o significado real do que é o associativismo, do que é o cooperativismo, né? Então agora a gente está pronto para esse novo desafio. Fazer mais com menos, com qualidade e com apoio irrestrito da população. Adriana. Pois não, é um prazer falar com o senhor, viu? Prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius Bizarro, futuro, o presidente eleito, né, da AMM. Eu gostaria de conversar com o senhor, prefeito, a respeito de um assunto que tem tomado o noticiário nessa semana, e é inevitável que a gente fale com o senhor, é bem possível, a gente precisa, né, ter uma posição da Associação Mineira de Municípios a respeito disso. O senhor fala em práticas responsáveis, práticas de gestão, boas práticas que são desafios e que são lemas, né, prioridades da Associação Mineira de Municípios e a aplicação de recursos de forma correta. Mas o que a gente vê nessa semana são vários casos de dinheiro que seria possível ser revertido em saúde, em serviços básicos à população, sendo direcionados a outros programas, como por exemplo shows com artistas famosos e tudo mais. É um assunto que tem ganhado as páginas dos jornais, do noticiário nessa semana, e é inevitável que a gente precisa falar a respeito disso com o senhor. Eu gostaria de uma palavra do senhor a respeito disso. Adriana, muito oportuna a sua fala, e também a gente, para poder responder, a gente não pode execrar aí municípios, gestores, pela uma questão meio que política. A gente sabe que originou tudo essa polêmica porque esse cantor Gustavo Lima, ele declarou que ele era contra a Lei Rouanet e que ele fazia os seus shows legais. Eu falo que lá no Vale do Aço, uma entrada para a pessoa assistir o show do Gustavo Lima, ela chega à casa dos R$500 para assistir um show dele, R$300. Agora, o município, claro que deve ser um show caro. Eu, Coronel Fabriciano, não tem condição de contratar um artista dessa magnitude. Às vezes a gente tem vontade de andar de Ferrari, mas a gente consegue andar só com Fusca. Agora, eu não vou achar ruim o cara que trabalhou e fez e tem condição de andar na Ferrari. As verbas públicas, elas são destinadas a cada política pública. Agora, eu não posso falar especificamente dos prefeitos, se ele está usando ou não está usando de forma correta aquela verba destinada. Isso aí é o Tribunal de Contas do Estado que faz, e se é uma verba federal, é o Tribunal de Contas da União que é o fiscalizador. O que nós não podemos é entrar no meio de uma briga onde que está muito polarizada no país, entre A e B, e colocar os prefeitos aí como os grandes responsáveis que estão gastando. Não, existe verba sim para a contratação de show. Eu te falo que eu recebi em 2017 R$500 mil do Ministério do Turismo para proporcionar em Coronel Fabriciano. O show na época foi de Titãs e do Ira. 2 shows, né? E quando a gente fala que não gera economia, que gera sim muita economia. Eu te falo que eu faço show gospel, claro que nunca chegando em valores altos, porque cada um gasta o que tem, o que pode ser gasto e que não altere no dia a dia dos cofres públicos. Mas a minha cidade, ela triplica a população e tem sim gastos dentro da cidade, movimenta toda uma cadeia econômica. Agora, querer execrar todos os prefeitos e fazendo um caça às bruxas, aonde que está Gustavo Lima? Quem é o prefeito que contratou? Agora, se você me dissesse assim, olha, prefeito, na cidade A, contratou o Gustavo Lima por R$10. Na cidade B, contratou o Gustavo Lima por R$6. E na cidade C, contratou o Gustavo Lima por R$2. Aí eu ia te falar que realmente tem algo errado. Agora, no momento onde que existe uma quase que igualdade no preço do show, então quer dizer que o prefeito da cidade A
não está cometendo crime. O preço do show do artista, que ele é caro, né? Mas eu concordo com você. Se existe prioridades na cidade, a gente tem que ver as prioridades. Agora, a gente sabe que verba da saúde é da saúde, verba da cultura é da cultura. Aí eu já sei que a sua próxima pergunta vai falar do CEFEM. É exatamente isso que eu ia perguntar. Financeira. A compensação financeira, se você observar muito bem ela diz sim que pode ser feito eventos para fomentar a economia. Nós temos que entender que compensação financeira é o que os municípios recebem para se preparar no futuro quando se esgotar aquele minério ou aquela fonte que ele está sendo explorado, né? Então eu acho que nós temos que cuidar muito para não fazer um caça às bruxas com os prefeitos e ser envolvido numa briga político-partidária, por causa de uma lei Rouanet, onde que um artista se falou que era contra receber lei Rouanet, porque ele recebe seus honorários trabalhando e prestando seu serviço, e não através de lei Rouanet. Prefeito, vamos pensar no exemplo de Conceição do Mato Dentro. A cidade tem 17 mil habitantes, mais de um terço da cidade vive em situação de pobreza, depende do Auxílio Brasil para sobreviver. Nós temos uma cidade com as pessoas relatando que tem dificuldades às vezes para comer o mais básico das necessidades. Uma cidade, repito, com 17 mil habitantes em que 35% da população está em situação de pobreza. Não parece algo um pouco desconectado da realidade gastar R$1.200.000 com um show? Olha, o que eu tenho para te dizer de Conceição do Mato Dentro, que o prefeito Zé Fernando é um ótimo prefeito, ele está recuperando a cidade. A compensação financeira de Conceição do Mato Dentro não faz pouco tempo, menos de uma década. Eu já estive lá, principalmente na campanha da MM, a gente vê melhorias na infraestrutura, não pode, e geração de emprego, tem que fazer o fomento, eu não estou administrando Conceição do Mato Dentro, mas eu também não vou execrar o prefeito, porque eu conheço o prefeito, e nessa compensação financeira, que nem eu te falei, ela permite sim esse tipo de evento para fomentar a economia. Então a primeira coisa que a gente tem que desmascarar, desmistificar, é que não permitir que estava sendo desviado o dinheiro. Não existe desvio de dinheiro. Está na lei, está claro, pode sim ser usado para essa finalidade. Nós conversamos com o novo presidente da AMM, a Associação Mineira de Municípios, o prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinícius Bizarro, ele que está tomando posse no dia de hoje, às 6 horas da tarde. Novo presidente, muito obrigado pela participação aqui no Café com Política. Boa sorte e bom trabalho para o senhor. Obrigado a você, Rodrigo. Obrigado a todos os ouvintes aí do Café com Política. É com você, Adriana Ferreira. Muito obrigado pela parceria de hoje nesse trabalho especial aqui, direto do Expo Minas.